já foi respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mário Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Conflitos sociais no campo e cidadania. Alfredo Wagner de Almeida. A originalidade dos instrumentos de violência acionados em conflitos de terra nessas 2 décadas evidenciam tanto em relação ao seu caráter sistemático e generalizado, excedendo inclusive os mecanismos de coerção historicamente observados no latifúndio, quanto à sua aplicação contínua e descomedida, cujos resultados mais flagrantes têm sido o aumento gradativo e incontrolável da criminalidade na área rural, superando limites considerados toleráveis. Deriva ela não de impulsos irracionais, como às vezes possam deixar transparecer as sucessivas chacinas e os casos de massacres em que indígenas e famílias inteiras de trabalhadores rurais são dizimados, mas de artifícios urdidos, convenientemente delineados e refletidos, constituindo-se não raro em estratagemas próprias de um intenso processo de concentração da propriedade de terras. Mesmo dispondo de dados estatísticos fragmentários, porquanto os registros criminais têm sido de pouca valia na composição de quadros demonstrativos acerca de atos de violência em conflitos de terra, constata-se que já existe uma razoável base quantitativa e um elenco de descrições das ocorrências relativamente consolidado, permitindo asseverar que, de maneira concomitante à elevação dos índices de criminalidade e violência no meio rural, registra-se um aumento do caráter ostensivo dos crimes. Segundo estatísticas produzidas no âmbito do Ministério da Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, verifica-se que no decorrer de 1985 até 1987 foram inventariadas cerca de 3.000 situações de conflitos de terra. Abrangem uma diversidade de antagonismos e confrontação, de interesses concernentes não apenas à dominialidade, mas também às relações de trabalho e à circulação dos produtos agrícolas, configurando zonas críticas ou de tensão social. A tendência à concentração e o uso indevido da terra pelo latifúndio mostra-se acompanhada por um aumento generalizado dos conflitos sociais e dos índices de violência, definidos pelo emprego da força e pelo recurso a constrangimentos físicos e morais. Os atos de violência compreendem homicídios dolosos, ferimentos, lesões graves, roubo à mão armada, etc. Objetivam não somente a apropriação das terras que se encontram exploradas por unidades de trabalho familiar, mas também, em muitas das ocorrências, o saque da produção agrícola resultante das colheitas, o controle da força de trabalho camponesa e a criação de obstáculos para os trabalhadores rurais tenham impedido o acesso à terra. Atualizando-se esse quadro de arbitrariedades, constata-se, de acordo com as fontes mencionadas, que durante os anos de 1985 a 1986 registraram-se 558 ocorrências de morte em disputas de terra e mais de dezenas de casos em que trabalhadores rurais envolvidos nesses litígios permanecem desaparecidos ou com seu paradeiro ignorado, consoante denúncias de seus grupos familiares junto aos órgãos competentes. Compreendem 550 casos de homicídios dolosos e 8 casos de suicídio. Daqueles, 494 ocorrências em torno de terras públicas e privadas e 56 envolvendo situações de entrosamento de terras indígenas. Observa-se que pelo menos 2/3 dos homicídios vitimaram trabalhadores rurais. Esses casos de assassínios distribuem-se por diferentes unidades da federação e assinalam regiões emolduradas no quadro geral de conflitos e tensão social, que se localizam tanto em áreas de ocupação recente quanto naquelas de colonização antiga. Não obstante, constata-se uma maior recorrência nas regiões amazônicas,
alcançadas pelas frentes de expansão. Em meados de 1986, o MIRAD e o INCRA não se mostravam mais capazes de gerar iniciativas que rompessem com o imobilismo e com os entraves colocados pela Contra-Reforma Agrária. A recusa à proposta do Plano Nacional de Reforma Agrária, aprovada pelo 4º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, realizado em Brasília entre 25 e 30 de maio de 1985, foi seguida de outra recusa, mais paradoxal, do governo Sarney. Aquela do não cumprimento das tímidas metas previstas pelo seu próprio plano, ou seja, o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, consonante no decreto número 91.766, de 10 de outubro de 1985, as desapropriações por interesse social foram reduzidas e tendo seu caráter redefinido por negociações e acordos com latifundiários. As intervenções emergenciais em áreas de conflito foram desativadas. Passou-se implicitamente a endossar as formas de dominação pela força bruta, acionadas comumente por latifundiários e grileiros. Em decorrência, as próprias estatísticas acerca dos conflitos de terra, produzidas em 1985 e 1986 pelos órgãos oficiais competentes, não foram mais elaboradas e sistematizadas para divulgação ampla. Incorre-se numa omissão do reconhecimento dos conflitos característica daquela dos órgãos fundiários do período ditatorial. Assim, os dados disponíveis sobre homicídios em conflitos de terra no decorrer de 1987 são aqueles trazidos a público por entidades confessionais, como a Comissão Pastoral da Terra, associações voluntárias, como a Campanha Nacional de Reforma Agrária. Tais estatísticas referem-se tão somente a trabalhadores rurais vitimados e perfazem um total de 95 assassinatos ocorridos em 1987. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo, essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.